Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Vantico. Eu sou o Gabriel Galdino e é um prazer estar mais uma vez aqui no canal para falar sobre gerenciamento de vulnerabilidades e o papel da segurança ofensiva. Bom, gestão de vulnerabilidades é algo que preocupa toda a empresa. Seja você um analista de segurança da informação ou um gestor da área de TI de modo geral, pensar em vulnerabilidades, pensar em gerir esses problemas, sempre é algo preocupante. E por isso a gente vai trazer aqui uma perspectiva diferente, um olhar um pouco mais, digamos, inovador em se pensar a gestão de vulnerabilidades, que é trazer aí o papel da segurança ofensiva. E eu fiquei bastante aí animado em organizar esse conteúdo, porque eu trago bastante reflexões e discussões que geralmente eu vejo de forma muito distante ou dispersa, mas que eles estão conectados quando a gente pensa em gestão de vulnerabilidades. E eu acredito que isso pode agregar muito ao trabalho de vocês, além disso vai ampliar aí os limites, do conhecimento sobre esse assunto. E se você tem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para enviar aqui no chat ou depois nos comentários. Aproveite também para dar um like no vídeo, compartilhar com a galera, com os amigos aí da área que você acredita que seja importante também ter esse conhecimento. E claro, siga o canal da Vantico, porque a gente tem aí um projeto de continuar publicando esse tipo de material ao longo do ano. Bora lá? Falando agora um pouco sobre mim, eu, como comentei, sou o Gabriel Galdino, eu sou analista de segurança da informação na Fiotech, Fiocruz. Também tenho um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. É, possuo um mestrado na área de ciências pela USP e também sou cofundador do Hack in Rio, uma comunidade de cibersegurança aqui no Rio de Janeiro e, claro, de outras comunidades como a CodeCon, que é com foco em desenvolvedores. Para quem já me conhece de outros lugares, já sabe que eu gosto aí de estar sempre compartilhando conhecimento, publicando artigos, vídeos sobre segurança de aplicações. E além de mim, estamos aqui também com a Avantico, que imagino que você já conheça, mas se não conhece, eu vou falar um pouco aqui para que você possa refrescar a sua memória. A Avantico é uma empresa especialista em pentests, isso mesmo, especialista em pentests, mas com uma abordagem inovadora do mercado. O Pentest as a Service, o PTAS, como a gente vê escrito. Desse modo, a Avantico ela tem como propósito, promover a cibersegurança através de um modelo de negócio mais ágil, eficaz, flexível. A gente vai falar um pouco sobre a plataforma e vocês vão entender o porquê dessa ideia da praticidade que a plataforma da Avantico traz quando se pensa na questão de pentests, a parte até mesmo de gestão de vulnerabilidades. Então, quando a gente olha para a plataforma da Avantico, a gente vê que ela oferece uma ampla gama de testes, ela tem uma abordagem bastante abrangente de segurança, garantindo a proteção completa dos seus sistemas. Então você pode testar desde aplicações web, APIs, redes, aplicações mobiles, ambientes em nuvem. Além desses tipos de testes, a Avantico também atua em todo o ciclo de desenvolvimento, seja oferecendo serviços como de revisão de código seguro, o famoso Code Review, a modelagem de ameaças, o Threat Modeling, engenharia social via phishing, o SINT, teste de IoT, dispositivos, enfim. E claro, a gente também tem o Penetration Test, o Pen Test, no qual a Avantico é especialista, como eu já comentei, e ela oferece Pen Test de maneira bastante customizada para diferentes necessidades, como compliance, novas telas e endpoints, IPs públicos, revisão de código, testes de CVEs conhecidas. Enfim, eu sempre enfatizo sobre como os testes da Avantico eles são e podem ser integrados ao ciclo de desenvolvimento seguro, de forma holística, como comentei, ou abrangente, em que você consegue aí reduzir a sua superfície de ataque. Então, eu convido você, caso ainda não conheça, a explorar, enfim, e a descobrir a plataforma Avantico. Certo. Agora, vamos começar então com uma pergunta importante. Por que é necessário fazer a gestão de vulnerabilidades?
Eu poderia responder essa pergunta aí de uma maneira bem simples, que gestão de vulnerabilidades ela se resume a identificar e corrigir vulnerabilidades, então isso faz com que a gente reduza as chances de ataques. Porém, no entanto, todavia, as chances, né, na verdade, e se você só corrigir uma vulnerabilidade não é o suficiente. Então, quando a gente fala que a gestão de vulnerabilidades ela é apenas corrigir vulnerabilidade, você está então acaba se equivocando e limitando também o seu próprio pensamento sobre esse assunto, que inclusive é muito complexo. Então, para a gente começar a abordá-lo, eu já trago uma problemática aqui que provavelmente se você atua na área há uns 10 anos, você vivenciou ou ficou sabendo que foi o caso do WannaCry. Vocês lembram no caso do WannaCry? Em 2017, esse hamster ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Afetou aí milhares de empresas. Temos várias notícias pela internet sobre esse hamster. E o curioso é que pouco antes desse ataque, a Microsoft ela já havia liberado um pacote de atualização para a exploração para a brecha que esse hamster ele explorava. Então, porque mesmo assim, muitas empresas ainda foram impactadas, né, mesmo com esse pacote de correção já liberado. Simples, porque não basta apenas você ter uma correção disponível para você se livrar de uma vulnerabilidade. Não basta apenas você ter uma correção. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. A gente precisa que essa correção ela seja aplicada de maneira coordenada, estratégica, com outros processos. Ou seja, é preciso ir além da correção. Então, nesse exemplo, fica evidente de como muitas organizações, mesmo aí com essas correções já sendo disponíveis, elas não conseguiram fazer isso a tempo ou nem possuíam um programa de gestão de vulnerabilidades para conseguir então aplicar isso de maneira abrangente em todos os seus ativos, por exemplo. Esse caso, pessoal, ilustra bem como o gerenciamento de vulnerabilidades deve ser um processo contínuo, proativo e abrangente. Vocês vão ouvir bastante esses termos e a gente vai aprofundar um pouco sobre essas complexidades do que tange um programa de gestão de vulnerabilidade, mas eu já quero aqui trazer de início essa reflexão para vocês começarem a pensar sobre isso. Ou seja, gestão de vulnerabilidades não se trata apenas de identificar ou aplicar correções. Você também vai precisar priorizar as vulnerabilidades mais críticas, vai também ter que entender o impacto no negócio e garantir também que todas as etapas, desde a detecção à mitigação, elas sejam coordenadas de maneira eficaz. Mas calma que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu só estou trazendo um overview geral para vocês terem em mente o que a gente vai tratar ainda nesse webinar. Então, eu quero que nesse início vocês entendam como é importante uma gestão eficiente, né? Um programa eficiente de gerenciamento de vulnerabilidades. Certo, então para começar aqui com o pé direito, já vou trazer o conceito para vocês do que é gerenciamento de vulnerabilidades. Vou trazer aqui desde a perspectiva do Gartner, tá? Então a gente não vai ficar ruminando sobre o básico, aqui a gente vai avançar para poder ter um progresso interessante sobre o aprendizado desse tema. Então o que a Gartner fala? Aqui ela trata o gerenciamento de vulnerabilidades como um ciclo do processo para identificar, avaliar, priorizar, né, remediar e mitigar os pontos fracos da segurança nos sistemas de informação. Então, como parte desse processo, a gente tem as definições de política, definição de escopo, enfim, monitoramento, muita coisa. É um conceito que também acaba fazendo com que a gente resuma um processo muito complexo em várias palavras, né, sobretudo verbos, identificar, avaliar, mas vocês vão entender que isso vai muito além do que apenas verbos de ações, tá? Sobretudo porque quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades, a gente precisa pensar em algo como um ciclo, né? Algo contínuo e cíclico. Então, e gestão de vulnerabilidades também contém objetivos. Então, você tem alguns objetivos que compõem a esse processo. Por enquanto, a gente vai chamar de processo. O primeiro deles é identificar as vulnerabilidades. Aqui a gente está falando da parte então, de detecção. Então, isso significa você encontrar as brechas de segurança nos sistemas, aplicativos, servidores, redes, enfim,
brechas que podem ser exploradas por atacantes. Então, sem essa identificação inicial, a gente não pode avançar para as outras etapas seguintes, né, que são os outros objetivos. Que o próximo objetivo, por exemplo, é você então avaliar a gravidade daquilo que foi identificado. Ou seja, você tem que pensar que nem todas as vulnerabilidades possuem o mesmo impacto para o negócio. Algumas podem ser mais triviais, outras podem representar aí um alto custo, um alto risco para a organização. Então, com a gravidade avaliada, então você já pensa que o outro objetivo é o quê? É você priorizar quais serão as correções. Essa priorização, ela precisa ser baseada na criticidade da vulnerabilidade, no impacto potencial do negócio e no risco de exploração. Então, nesse momento, a gente também pode pensar na gestão de ativos. Então, é você pensar aí nesse inventário de ativos, sejam softwares, servidores, né? E aí a gente pode ampliar a categoria de software, sejam eles mobile, web, e também a gente pode incluir nesse inventário APIs, banco de dados, ou seja, você ter uma visão do seu parque tecnológico. E depois de você priorizar quais são as vulnerabilidades que devem ser corrigidas, a gente precisa implementar as soluções corretivas, ou seja, o objetivo de você corrigir ou mitigar esses problemas. Então, quando a gente fala corrigir, a gente fala, por exemplo, em alterar o código para de fato a gente exterminar aquele problema. Agora, quando a gente fala em mitigação, a gente está pensando em ações temporárias, ações que não são definitivas. Por exemplo, configurar um firewall ou adotar outras medidas que sejam, de alguma forma, temporária enquanto a solução permanente seja implementada. Então, quando a gente vê esses objetivos, a gente percebe como a gestão de vulnerabilidades ela não tem um objetivo estático, algo único. Cada objetivo, como vocês percebem, depende um do outro. Por isso, por exemplo, a gente consegue ver outro objetivo que é o monitoramento. Você monitorar se, por exemplo, novas vulnerabilidades estão sendo identificadas, monitorar o próprio processo de gestão de vulnerabilidades para identificar se há falhas nesse processo, para você conseguir melhorar, enfim, para você atingir uma maior maturidade de segurança do seu negócio. Isso é importante enfatizar, essa questão de monitoramento, porque o processo de gestão de vulnerabilidade, esses objetivos e as etapas que se desdobram a partir deles, eles também vão evoluindo, vão mudando. O que eu estou falando aqui pode ser que mude, pode ser que daqui a 10 anos esses processos mudem, porque os ataques, as ameaças estão mudando, né? Novas ameaças estão sempre surgindo. Então, falei aqui sobretudo dos objetivos específicos, tá? Falei um por um. Mas e quando a gente fala aí do propósito, né? Quando a gente pensa aí qual que é o propósito da gestão de vulnerabilidade, a missão, né? O propósito é reduzir o risco, né, ao mínimo possível. E com isso, a sua superfície de ataque. Em outros webinários, a gente já falou sobre superfície de ataque. Então, acho interessante que a gente sempre vai repetindo alguns conceitos, porque quem já assistiu um outro vai conseguindo memorizar, enfim, trabalhar aí o aprendizado desses conceitos que são tão importantes para quem trabalha com segurança da informação. Então, quando a gente trabalha esses objetivos específicos, a gente consegue criar um ambiente mais seguro e resiliente contra ameaças cibernéticas. Isso faz com que a gente consiga atingir esse propósito de você reduzir os riscos. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a parte de riscos, que para mim também é uma base essencial dessa apresentação. Bom, se você ouviu agora há pouco superfície de ataque e não lembra, né? A superfície de ataque seria então todos os pontos de entrada do seu parque tecnológico. Seja ele hardware, software, redes, enfim. Todos os pontos de entrada que precisam ser protegidos. Então, quando a gente fala de superfície de ataque, né, a gente precisa entender, por exemplo, a gestão de ativos, né? Quais são, por exemplo, a superfície que você monitora, enfim, a superfície de ativos da qual você depende, né? E bom, quando a gente fala então agora sobre risco, seguindo a metodologia de classificação de risco da WASP, então
a gente vê que risco é a combinação da probabilidade do evento ocorrer e o impacto desse evento. Eu trago aqui uma calculadora de risco da WASP que é bastante legal, que eu acho que todo mundo poderia brincar um pouco com ela para testar, enfim, para entender como que funciona na prática essa gestão de risco. Enfim, e é legal quando a gente vê que risco é um conceito, né, um termo, que ele vai depender de outros, né, do impacto, né? Então, ele vai, nesse sentido, então, o risco vai ser, então, a probabilidade que é influenciada por esses outros fatores. Envolve a facilidade de exploração da vulnerabilidade, a motivação do atacante, enquanto que o impacto ele acaba considerando mais a perda de dados ou interrupção de serviço. Bom, para gerenciar risco, é necessário então a gente fazer uma avaliação, uma priorização das vulnerabilidades com base nesses fatores. E isso envolve então identificar quais vulnerabilidades representam o maior risco para a organização. E quando a gente consegue identificar quais são as vulnerabilidades com maior risco, a gente consegue então deliberar, né? Consegue alocar nossos esforços para mitigar essas vulnerabilidades e com isso a gente consegue reduzir a probabilidade de impacto, né, e também, enfim, dessa ameaça. Então, quando a gente fala sobre vulnerabilidades, a gente está lidando com um cenário que está sempre mudando. Por isso que é importante a gente entender a gestão de vulnerabilidades desde o ponto de vista do risco, de pensar no impacto e na ameaça pessoal. Porque isso faz com que a gente tome decisões mais estratégicas. Como eu falei, quando você sabe qual é o impacto e a ameaça dessa vulnerabilidade, você consegue ter uma visão de risco, você consegue mapear a partir da sua superfície de ataque, você tem aí uma visão da superfície de risco. Aí vamos complementar o conceito. Então, o que eu vejo geralmente é que muitas organizações elas acabam deixando de ter essa visão de risco de lado, elas acabam não priorizando isso, o que pode gerar aí grandes falhas, grandes problemas a longo prazo. Bom, e manter o risco como um fator central no gerenciamento de vulnerabilidades é cada vez mais necessário, principalmente porque novas vulnerabilidades, novas brechas de segurança sempre estão surgindo. Olhem para esse gráfico. Vamos agora trazer alguns dados, a parte bem legal que corrobora aí com o que eu estou falando. E aqui, essa organização, ela é uma organização de pesquisa de segurança da informação, que traz uns dados legais. E aqui ela mostra claramente o crescimento exponencial de publicações de CVS nos últimos anos. Então, a gente pode ver que cada mês aí, né, cada ano vai aumentando consideravelmente. Esse aumento ele mostra claramente que as ameaças estão sempre evoluindo. Então, cada nova vulnerabilidade que aparece, ela pode ser uma porta de entrada para atacantes. Então, isso aumenta a sua superfície de risco que a organização precisa gerenciar. Então, a gente de AppSec sempre fala que as empresas, elas nunca podem se dar o luxo de serem reativas, de esperarem o ataque para depois reagir. A gente sempre fala sobre a proatividade. Tá? Então, focar precocemente na mitigação, né, na identificação, sobretudo, dessas brechas, para que você evite que elas se transformem em problemas maiores. E eu reforço novamente. E isso está dentro do propósito da gestão de vulnerabilidades, que é reduzir reduzir o risco ao mínimo, né? Reduzir a superfície de ataque, minimizar o impacto de possíveis ameaças antes que causem danos significativos, antes que gere aí problemas e você tenha que ativar aí um plano de respostas a incidentes. E para conseguir isso, é necessário então a gente implementar uma gestão de vulnerabilidades de maneira contínua, bem estruturada, que vai além aí de apagar incêndios. E isso a gente vai comentar um pouco mais à frente quando se fala sobre um programa de gestão de vulnerabilidades, ok? Então, a verdadeira eficiência ela está na prevenção. E eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre o papel de se prevenir, né? O papel de você ser proativo. E você ter um programa de gestão de vulnerabilidades é
ser proativo. E vocês vão entender mais o porquê disso. Bora para mais dados. Agora é sobre as porcentagens de vulnerabilidades remediadas. Isso, claro, ao decorrer de um ano. Essa é uma outra fonte bem legal que tem alguns dados de pesquisas de empresas, empresas para uma pesquisa em segurança da informação. E aqui a gente vê então a velocidade geral de correção para vulnerabilidades e aí diferentes ativos. De acordo com o gráfico, a gente vê que 51% das vulnerabilidades são remediadas logo no primeiro mês e elas são descobertas. Então mostra que boa parte das organizações elas conseguem agir de forma relativamente rápida ao identificar um problema, o que é até um sinal positivo de proatividade e capacidade de resposta. Aqui a gente vai falar de reatividade melhor, né? Porque como a vulnerabilidade surgiu primeiro para depois ela corrigir, então aqui está sendo reativa. Agora, quando a gente começa a analisar um pouco mais a fundo essa curva, a gente vê que 76% das vulnerabilidades elas são corrigidas dentro de 6 meses. Então, apesar de ser um avanço importante, né, a gente pensa, a gente tinha 51, agora a gente foi para 76, ou seja, fazendo a conta são 25% de avanço. Então, isso faz com que a gente pense, né, que pode ser um longo período de exposição. Então, ou seja, isso mostra que ainda é necessário a gente pensar numa otimização do que seja esse programa de gestão de vulnerabilidade dessas empresas, né, que refletem esses dados. Agora, o que mais me chamou a atenção foi que ali já no finalzinho a gente vê que ainda 16,3% das vulnerabilidades continuam abertas por mais de um ano depois de serem descobertas. Pessoal, isso é um risco enorme, porque esse dado ele destaca aqui um ponto importante para a gente pensar, que é sobre a rapidez na correção como algo essencial, como algo que também faz parte de um programa de gestão, né, de um programa de segurança dos sistemas, enfim, um programa de resolução de vulnerabilidades. Certo, a gente viu ali que fala sobretudo para correção, né, para remediação de vulnerabilidades. Mas vocês podem falar, tá, ficou 16% de vulnerabilidades ali, né, para corrigir em um ano, mas elas podem ser vulnerabilidades de baixa criticidade, ou seja, baixo risco. Então, vamos pegar mais outro dado da ciência que eu comentei, é uma outra empresa que fornece aí dados interessantes para a área de segurança da informação. E aqui ela fala sobre uma comparação da velocidade de correção com base na pontuação de CVSS. E para quem não sabe, o CVSS, o Common Vulnerability Scoring System, ele é um padrão usado para avaliar a gravidade das vulnerabilidades de segurança, atribuindo então uma pontuação de 0 a 10 para cada vulnerabilidade, considerando aí vários fatores, seja o impacto, o ambiente. Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente pensa, né? Bom, as vulnerabilidades com pontuações mais altas de CVSS provavelmente são corrigidas mais rapidamente. Ou seja, as vulnerabilidades com uma maior gravidade, um maior risco, um maior impacto para a organização, elas são priorizadas inicialmente. Isso é o que é mais fácil de se pensar. Mas, gente, surpreendentemente, os dados aqui mostram que, na verdade, as vulnerabilidades com pontuações mais baixas são as que são corrigidas mais rapidamente. Então, por outro lado, as vulnerabilidades com maior pontuação, elas acabam sendo as mais aí deixadas para depois ou corrigidas mais lentamente. Legal trazer essas visões, né? Porque isso bate muito com a teoria. E isso traz algumas reflexões legais aqui de se pensar o porquê isso acontece. Será que as vulnerabilidades mais críticas elas são as mais complexas e, portanto, elas demoram mais para serem resolvidas? Ou talvez haja uma falta de recursos para essas correções? Ou ainda que isso reflete aí um contexto em que a gestão de vulnerabilidade não é implementada de maneira abrangente, né?
ou seja, como um programa, como algo estratégico, como algo que se baseia sobretudo no risco. Então, são apenas reflexões, a gente não tem a resposta para esses dados, né, para o insight que esse gráfico mostra. Só que eu gosto de trazê-lo para trazer em vocês também esse questionamento, para, enfim, pensar sobre esse tema. Bom, ainda sobre risco e pensando em risco e vulnerabilidade, vou trazer aqui alguns padrões importantes e também bastante conhecidos, provavelmente vocês já ouviram falar, que ajudam a gente a pensar nas decisões de risco em relação às vulnerabilidades. Por exemplo, a gente tem o CVSS, que eu já comentei, a gente tem o EPSS, que é o Exploit Prediction Scoring System, que esse padrão ele estima então a probabilidade de uma vulnerabilidade ser explorada nos próximos 30 dias. Então isso ajuda a pensar, a organização a pensar numa correção com mais urgência. A gente também tem o SSVC, que é o Stakeholder Specific Vulnerability Categorization, que é uma metodologia que leva em conta o status da exploração de uma vulnerabilidade, né, os impactos. Esse padrão ele foi criado pelo governo norte-americano e ajuda a pensar na priorização da vulnerabilidade a partir do seu impacto. Então, outro padrão que eu não tinha visto em outras apresentações é o VISS, que é o Vulnerability Impact Score System, que é um framework personalizável, que aí no caso ele traz mais uma abordagem de você avaliar e priorizar com base numa exploração real, né, dessa vulnerabilidade. Eu acho que quem é da área de pentesting, quem é Red Team, deve gostar aí de ter um padrão como esse. E por que eu estou trazendo esses padrões, né, esses frameworks? Quando eles são utilizados de maneira conjunta, eles fornecem uma abordagem muito abrangente para se pensar a gestão de vulnerabilidades. Às vezes, quem tem, por exemplo, utiliza um Excel ou faz a gestão de vulnerabilidade em uma plataforma muito simples, pode precisar de outros recursos como esse para auxiliar em você pensar o risco, em você pensar na priorização das vulnerabilidades. Então, eu acho muito interessante você ter essa perspectiva. E o legal disso tudo é que na gestão de vulnerabilidades, a priorização correta, ela pode fazer muito a diferença entre um sistema seguro e um vulnerável. Boa. Aqui então a gente já entende um pouco mais sobre a importância de um programa, né, eu falava agora até um pouco tempo atrás de processo de gestão de vulnerabilidade. Agora eu vou falar sobre o programa de gestão de vulnerabilidade e a partir desse momento da apresentação eu vou me aprofundar mais sobre o que é um programa de gestão de vulnerabilidade. Nesse momento a gente precisa pensar então o que é um programa, né? Um programa ele tem uma abordagem muito mais abrangente do que um conceito, de que um framework, de que um processo. Então quando a gente pensa gestão de vulnerabilidades como um programa, a gente pensa então como algo que envolve a criação de políticas, a designação de responsabilidades, a alocação de recursos, a implementação de ferramentas, enfim. Quando a gente pensa em um programa, a gente está falando de uma iniciativa integrada, né? Integrada com esses vários pontos que eu comentei, e também sustentada, que tenha base, que tenha essas políticas, que tenha essa cultura de segurança da informação, como algo essencial, como algo perpendicular para que essa organização ela consiga construir a sua base de maturidade em segurança de aplicações. E isso, pessoal, garante que a gestão de riscos seja uma prioridade constante e que as vulnerabilidades sejam tratadas de maneira eficaz e oportuna. Então, a gestão de vulnerabilidades, ela acaba também incorrendo na própria gestão de riscos. E para vocês entenderem, então, a gestão de vulnerabilidades como um programa contínuo abrangente, a gente precisa desconstruir a ideia de que a gestão ela representa apenas ações isoladas, silos, né, quadrados. Então aqui eu trago, por exemplo, tanto o syscontrol, que traz uma abordagem contínua e proativa, uma abordagem integrada de vários processos, de várias atividades para a gestão de vulnerabilidades. E também trago aqui a própria ISO 27002, um controle da ISO 27002, que é sobre gestão de vulnerabilidades técnicas. Então temos aqui qual é o controle que ela traz. Enfim, esses
Essas referências, ela pode te ajudar, por exemplo, a você repensar o seu processo de gestão de vulnerabilidade ou também a construir a política e as documentações necessárias para você implementar essas ações no seu contexto. Existem outros frameworks que também trazem essa abordagem e podem facilitar aí a sua construção desse programa, como o Niche, por exemplo. Então vale a pena pesquisar depois. Eu trouxe esses dois porque eu acredito que podem ser aí um início bastante legal para quem ainda não conhecia. Bom, continuando. Agora que vocês entendem a ideia de um programa, né, a gente superou aquela ideia, aquele pensamento de conceito, processo, agora olhando gerenciamento de vulnerabilidades como um programa, vamos entender então o que não é gestão de vulnerabilidade. Primeiro, não se trata apenas de ferramentas de scanners, um SAST, um SA, enfim, e outras ferramentas que visam o scan de código de forma automatizada. Essas ferramentas elas são importantes, mas elas não correspondem a um programa de gestão de vulnerabilidade. Ela apenas faz parte aí especificamente de um processo. Tá? Outro tópico que eu acredito que seja interessante comentar é também a questão de você só identificar a vulnerabilidade, que é algo que a gente comentou lá no início, e, sobretudo, o envio de relatórios quando você realiza esse tipo de atividade. Então, você, por exemplo, receber um relatório de um pentest, receber um relatório de um SAST, isso não significa que você está implementando um programa de gestão de vulnerabilidade. Relatórios eles são importantíssimos, pessoal. São úteis para documentar e para comunicar os riscos. Mas a gestão ela vai muito além de você apenas ter relatórios. Tá? Outro tópico que provavelmente se você já trabalha há um tempo na área já deve ter ouvido falar, que é eu fiz um pentest, logo resolvi minhas vulnerabilidades, então tenho um programa de gestão de vulnerabilidade. Também não. Não fazer pentest, também só isso não significa que você implementou um programa abrangente, um programa íntegro de gestão de vulnerabilidade. O pentest ele é super essencial para um programa de gestão de vulnerabilidade, mas esse programa ele vai muito além do que esse teste manual. E há um slide atrás eu tinha comentado sobre a política, falado sobre a ISO 27002, só que ainda assim, pessoal, preciso reforçar que ter uma norma, ter uma política, quando a gente tem apenas o teórico, e aí pensando até mesmo que eu acabei de falar do relatório, não significa que você tenha um programa de gestão de vulnerabilidade. Porque você também precisa da prática, você não precisa ter só o escrito bonitinho lá, né? Você escreveu bonitinho o documento. Na teoria tá lindo, mas a gestão de vulnerabilidade ela precisa ser algo que esteja na prática, no sangue ali dos colaboradores. Que seja algo, inclusive, parte da cultura dos colaboradores, enfim, sejam das pessoas de TI, das pessoas de negócio. E é um esforço integrado que requer a colaboração de várias equipes, tá? Agora, seguindo ainda nessa linha de pensamento do que não é um programa de gestão de vulnerabilidade, então também enfatizo aqui que não existe uma bala de prata para você implementar esse programa aí no seu contexto, enfim, no seu negócio. Por quê? Porque cada caso vai ter suas especificidades, cada contexto vai ter as suas particularidades. Então, a gestão de vulnerabilidade, ela só precisa ir além do básico, tá? Mas ela não precisa também, você precisa pegar um documento ali e seguir tudo, porque vai depender muito, por exemplo, de qual é o nível de maturidade de segurança dos seus sistemas, enfim, do seu negócio. Então, é importante a gente pensar a gestão de vulnerabilidade como algo que está sempre progredindo, que a gente está sempre evoluindo. Claro, pensando sempre numa abordagem proativa, numa abordagem contínua. E galera, isso não precisa ser uma dor de cabeça, tá? Não é também para pensar como se a gestão de vulnerabilidade fosse algo que desse muito trabalho. Apesar de ser algo importante, que vai agregar mais etapas, muitas vezes em alguns processos, mas ela precisa ser algo que seja parte do fluxo de trabalho, né, de outras atividades, como por exemplo do próprio fluxo de desenvolvimento. Desenvolver uma funcionalidade deve ter ali dentro de uma parte do processo algo que incorre ali e seja também pertinente à gestão de vulnerabilidade.
Então, um programa de gestão de vulnerabilidades não é algo fixo, não é algo rígido ou imutável. Então, ele pode se adaptar dependendo aí das características da sua equipe, das necessidades da sua organização, como comentei, já a maturidade também da sua organização, do orçamento, porque a gente vai ver que vai depender muitas vezes de ferramentas. Então, enfatizo, não existe uma bala de prata, tá? Cada organização é única e vai depender do seu contexto. E o Gartner ele também traz aí algumas diretrizes interessantes para se pensar aí num programa de gestão de vulnerabilidades. Sobretudo para a gente pensar como que eu construo um. Imagina que, ok, você está ouvindo aqui e pensa, tá, eu preciso construir isso no meu contexto porque a gente não tem. Então, recomendo você consumir material do Gartner para poder elaborar como você possa construir esse programa, já que eles são uma referência mundial em pesquisas e análise sobre as melhores práticas de TI, aí, inclusive trazendo dados que envolvem diversas empresas do ramo de segurança da informação. Então, para iniciar, aqui o Gartner ele traz a ideia de você primeiro determinar o escopo do programa. Então, aqui a gente pensa em mapear os ativos, entender então quais são os seus principais riscos, né? Quais são os ativos críticos para o funcionamento da organização. Depois, com o escopo definido, você então precisa estabelecer as funções e responsabilidades. Aqui o foco é garantir que todo mundo saiba quem faz o que em cada etapa do processo. Também você precisa entender quem vai garantir os acordos de nível de serviço, né, o famoso SLA. Também quem vai ser responsável pela execução desses scans ou por esses testes manuais, quais são as empresas contratadas, quem vai tomar a decisão sobre o que deve ser corrigido ou mitigado primeiro. Enfim, essa etapa de definições de responsabilidades é muito importante. Também, como comentei aqui, você vai precisar definir aí quais serão as políticas de SLAs. Né? Então é interessante você pensar, por exemplo, nas vulnerabilidades críticas sendo corrigidas primeiro, como eu já comentei lá no início, né? Isso vai garantir que os tempos de resposta sejam bem monitorados. Ter essas SLAs, né, já definidas, vai garantir que esse tempo de resposta ele seja também bastante cravado, tá? Então, pessoal, eu gosto de enfatizar que SLA não é apenas um acordo formal, tá? Mas é também uma maneira de garantir que esses riscos eles sejam tratados de uma maneira consistente, né, em toda a organização. E depois temos a parte de identificação de fontes de contexto dos ativos. Então, como eu comentei, não basta saber que um ativo está vulnerável. A gente precisa saber, por exemplo, quão crítico esse ativo é para o negócio. Então, como eu comentei no primeiro ponto, que você faz o mapeamento, aqui você entende o impacto da vulnerabilidade em cada um desse ativo. Tá? Aqui você começa a pensar então nas variáveis que você vai analisar esse ativo. Por exemplo, as variáveis de negócio, os critérios de negócio para avaliar esse ativo. O ativo ele é mais importante porque aqui é onde ocorrem as principais transações financeiras do negócio. Então esse ativo ele vai ser muito mais crítico. Então você vai agregar fontes de contexto desses ativos para que você consiga então olhar nas decisões estratégicas com maior assertividade do risco. Então, construir esse programa com essas bases vai te ajudar a pensar aí no impacto potencial, né? Você prevenir esses tipos de impactos e também vai aumentar a eficácia da sua gestão de vulnerabilidades. O Gartner ele também traz aqui aquilo que eu já comentei dos objetivos da gestão de vulnerabilidade, como, por exemplo, você avaliar, priorizar, corrigir ou mitigar, reavaliar, monitorar, melhorar, enfim. Então a gente percebe que esse ciclo proposto pelo Gartner, ele não é apenas uma sequência de ações, ele acaba sendo uma metodologia integrada, que então acaba considerando também tanto as necessidades imediatas quanto o próprio desenvolvimento contínuo de segurança desse programa. Então a ideia é que ele vá sempre se adaptando, evoluindo. E algo que eu sempre gosto de falar, pessoal, e chegando aqui também enfatizo novamente, a questão do propósito. É você ter propósito em relação ao que você quer com esse programa de gestão de vulnerabilidade. Então, estamos aqui para corrigir falhas? Ou estamos aqui para identificar
e quais são as vulnerabilidades antes que elas sejam exploradas. O que a gente quer com esse programa? A nossa bússola, né, nosso sentido, ele precisa estar sempre à nossa frente, que é o de reduzir o risco ao mínimo possível, que é o que eu estou falando desde o início. E quando a gente fala de reduzir risco, e agora a gente falando aqui sobre a nossa cereja do bolo, que é o papel da segurança ofensiva. Então a gente não tem como falar de gestão de vulnerabilidade sem também falar de segurança ofensiva. E a gente acaba mencionando aí no processo de detecção de vulnerabilidades. Mas ela vai além disso, tá? Então eu quero também trazer essa outra visão sobre como é importante essas atividades que envolvem OffSec, que pode ser, por exemplo, pentest, pode ser engenharia social, simulações de phishing, né? Então a própria segurança ofensiva ela contempla muito mais testes do que o próprio pentest. Então é legal a gente também ampliar um pouco essa visão. Então a segurança ofensiva ela é importante porque ela ajuda a reduzir os riscos nas organizações. Quando você simula esses ataques, você consegue descobrir as falhas antes que elas sejam exploradas por criminosos. E isso faz com que a organização ela consiga tomar ações preventivas. Então aqui a gente também acaba conhecendo a superfície de ataque. Eu já vi alguns casos em o próprio pentest conseguirem identificar pontos de entrada que antes a própria organização não conhecia. Então é muito legal como o pentest e essas outras simulações de ataque elas fornecem esses insights. Além disso, essas próprias simulações elas ajudam aí a organização a construir, a desenvolver e a testar planos de respostas a incidentes, o que melhora a resiliência e a própria capacidade de recuperação da organização em caso aí de um ataque real. E outro ponto que eu gosto também de enfatizar, que envolve a cultura, né? Quando a gente fala sobre simulações que envolvem, por exemplo, engenharia social, phishing, que isso traz para o próprio colaborador um propósito de algumas ações de segurança e isso faz com que se alastre aí essa conscientização em segurança da informação, que é algo tão importante. Outro ponto que eu queria enfatizar também é sobre você não olhar o pentest como uma peça isolada da sua estratégia de segurança. A gente pode até ampliar aqui, ali no pentest, pensar nessas outras atividades que envolvem a segurança ofensiva. A ideia de que essas atividades elas em si, elas acabam por si mesmas. Na verdade, e agora falando mais do pentest, como exemplo, eles precisam ser integrados a um programa de gestão de vulnerabilidade. Porque isso faz com que ele consiga abranger outros processos e consiga trazer, né, novos insights, tanto para a etapa de requisito de segurança, para a etapa de codificação segura, ou também para a etapa de monitoramento. Quando você consegue olhar o pentest e aí agora abrangendo, né, o pentest e outras simulações de ataque como algo que vai além de si mesmo, vai além da etapa de detecção e você também consegue olhar ele como algo que pode te ajudar na prevenção, isso enriquece muito um programa de gestão de vulnerabilidade. Então trazer essas abordagens nos faz pensar como a área de OffSec ela é muito importante para toda a gestão. Isso faz com que a gente também pense como ela acaba sendo o core aí da própria gestão de vulnerabilidades, complementando as medidas de segurança defensiva e preventiva. Então, em vez de apenas a gente reagir às ameaças, ela também oferece aí uma abordagem mais proativa, uma abordagem que acaba então contemplando outras atividades. Então, vamos citar aqui alguns motivos que é interessante você refletir sobre o papel de OffSec em um programa de gestão de vulnerabilidades. Primeiro que ela facilita também a construção do gerenciamento de vulnerabilidade baseado em risco. Esse conceito, RBVM, que vocês podem procurar pela internet, é algo que está crescendo muito, sabe? A discussão sobre você fazer o gerenciamento de vulnerabilidade a partir do risco, né? Baseado em risco. Mas, se vocês prestaram bem atenção no que eu estou falando desde o início, tudo que a gente comentou aqui até agora é que a gestão de vulnerabilidade, ela depende de você ter esse pensamento de risco. Então, eu acho muito legal que a gente não precisa, às vezes, mudar o nome da roda, né, que tá rodando aí. É só você entender melhor como ela funciona. E o OffSec, ele consegue, então, ajudar as organizações a pensar aí no risco que as vulnerabilidades podem representar.
E isso facilita muito a forma como você direciona os recursos, é algo que também vem enfatizando. Além disso, o OffSec ela também fornece uma visão clara das consequências de uma real exploração. Isso faz com que a gente entenda o impacto. Lembra que eu comentei que risco depende da probabilidade, impacto e ameaça? Então isso ajuda a você desenvolver um programa de gestão de vulnerabilidade mais eficaz, mais voltado aí ao risco, ao se pensar o impacto real de uma brecha de segurança. Outro ponto é que a segurança ofensiva ela consegue te ajudar a validar se os controles de mitigação implementados eles são realmente eficazes na prática. Lembra quando eu falei que a gente depois da priorização a gente precisa acionar uma correção, seja ela uma correção definitiva ou um controle de mitigação, né, um controle temporário? Então o Pentest ele consegue trazer uma visão de como esse controle está sendo aplicado. Bom, aqui fica claro como a segurança ofensiva ela não só complementa as medidas defensivas, mas ela também fortalece, ela ajuda a construir essa base da gestão de vulnerabilidades. E isso eu pelo menos vejo pouco sendo discutido, esse papel de OffSec para a gestão de vulnerabilidade. E agora vamos comentar sobre os benefícios, já indo para a parte final. E bom, como eu comentei sobre o papel, também vai ter vários benefícios. Por exemplo, imagine que em uma simulação de ataque, né, em um pentest, digamos assim, a gente tem identificado um SQL injection logo na tela de login de um ativo crítico. Ali na tela do sistema do cliente ou do seu próprio negócio, né, pensando que você está fazendo um pentest no seu próprio sistema, você encontrou ali um SQL injection. Bom, isso é um sinal claro de que há um problema grave no início do seu processo de desenvolvimento. E também no próprio programa de gestão de vulnerabilidade da sua organização. Porque um SQL Injection é algo que pode já ser identificado quando você faz uma modelagem de ameaça, lá no início, quando você pensa na construção da própria funcionalidade, você já consegue identificar se você precisa construir controles para evitar aí esse tipo de ataque. Então, os resultados de uma análise de segurança ofensiva, eles podem revelar muito sobre o estado de segurança tanto do negócio como inteiro, como também de um próprio programa de gestão de vulnerabilidade. Então, isso traz algumas questões que acho importante a gente mencionar aqui, como por exemplo, será que as funcionalidades da minha aplicação elas estão sendo desenvolvidas com consideração aos requisitos de segurança? Será que existe um processo de revisão de código voltado para a segurança? Ou ainda, como estão sendo implementados testes básicos de segurança? Esses testes que comentei que por si só eles não representam um programa de gestão, mas que eles são essenciais, eles são muito importantes para o programa de gestão de vulnerabilidade. Será que esses testes eles estão sendo implementados? Logo, vocês conseguem aqui identificar que o principal benefício de todos esses que eu comentei de OffSec em relação ao programa de gestão de vulnerabilidades é justamente o feedback. O OffSec ele vai trazer também uma fotografia de como que está o seu gerenciamento de vulnerabilidades. E isso, pessoal, é importantíssimo, porque como eu comentei, esse programa ele precisa estar sempre progredindo e muitas vezes a gente vai usar, vou falar daqui a pouco, que são métricas para poder entendê-lo, mas a gente às vezes precisa de uma visão externa, às vezes a gente precisa de um pen test para poder identificar quais são as lacunas, para identificar o que a gente pode melhorar dentro da nossa própria gestão de identificação, priorização, correção e monitoramento de vulnerabilidades. E como eu comentei agora, o OffSec ele fornece para a gestão de vulnerabilidades também uma série de métricas. Inclusive, já vou linkar aqui para vocês, a gente já teve um webinar que fala sobre indicadores e métricas de OffSec para AppSec, então acho legal que depois vocês possam assistir para aprender mais. E aqui, falando bem rapidamente, algumas das métricas que o programa de gerenciamento de vulnerabilidades pode receber de
atividades de OffSec são como, por exemplo, o número de descobertas de testes, o número de vulnerabilidades corrigidas pós-pen testes, o número de bibliotecas e pacotes terceiros analisados. Essas são algumas métricas. Outros indicadores é o tempo gasto para corrigir uma vulnerabilidade de um pen test, se isso atende a um SLA, o percentual de áreas críticas da aplicação que foram cobertas por esses testes de segurança ofensiva, também o percentual de vulnerabilidades relatadas nessas atividades de segurança ofensiva como falsos positivos, e também o percentual de vulnerabilidades que foram reintroduzidas após a correção. Então aqui é, por exemplo, após um reteste, né? E quando a gente fala sobre a relação de OffSec e gerenciamento de vulnerabilidades, não tem como a gente comentar sobre a Avantico. Então, agora já finalizando, a Avantico ela oferece uma plataforma robusta, uma plataforma bem abrangente que você pode utilizá-la para detectar vulnerabilidades em suas aplicações, auxiliando também na sua gestão de vulnerabilidades com os principais serviços aí de segurança ofensiva. Tem uma série de serviços e se você não conhece, depois pode consultar o site. Tem desde modelagem de ameaça, como code review, enfim, bastante abrangente que acaba contemplando todo o ciclo de desenvolvimento seguro. E quando a gente fala de pentest aqui na Avantico, a gente tem o Pentest as a Service, que permite que as equipes elas realizem testes de intrusão de forma ágil e eficiente. É bastante prático, é bem legal quando você vê aqui na prática como funciona. Por exemplo, você não precisa ter que solicitar uma reunião para poder conseguir decidir quais serão os ativos que você vai realizar o pentest. Na plataforma é muito mais fácil, é muito mais rápido. Você pode fazer pentest sob demanda. Muito simples, você contrata crédito e você utiliza esse crédito da maneira que você quiser. Simples, rápido, transparente. Além disso, a plataforma ela oferece um dashboard, uma visão bastante clara, bastante intuitiva. Tem aí alguns detalhamentos de métricas que pode ser utilizado para o seu programa de gestão de vulnerabilidades. E digo mais, pode ser utilizado aí para o seu programa de segurança de aplicações, que vai ajudar você a rastrear tendências, rastrear problemas e melhorias no seu programa aí de gestão de vulnerabilidades e também na maturidade e segurança do seu negócio. Aqui temos alguns gráficos que a plataforma possui no seu dashboard que revelam informações importantes das vulnerabilidades, desde o status, a criticidade, o tempo médio de correção. Esses dados eles são muito interessantes quando você está construindo um programa de gestão de vulnerabilidade. Então é possível você, com a plataforma, construir esse programa, ok? Então eu super recomendo vocês entrarem em contato, terem maior conhecimento, fazer aí uma experiência de entender como funciona na prática. E há alguns benefícios que acredito que seja importante mencionar também. É o módulo de VDP incluso. Você consegue, independente do serviço que você contrata, você consegue ter um VDP, ou seja, você consegue ter uma aba no seu site para que outras pessoas consigam reportar essas vulnerabilidades de maneira segura, de maneira ética. Existe também a transparência na compra de créditos dentro da plataforma. Você também tem retestes ilimitados por 90 dias e, claro, você vai receber aí os principais insights do mercado em relação às vulnerabilidades, o que te ajuda também a evoluir no seu programa de gestão de vulnerabilidade. Outros recursos muito importantes, a gente tem aqui o blog da Avantico, que está sempre aí com artigos atualizados, com pesquisas, com insights em relação à segurança ofensiva, com críticas, com pesquisas, com conteúdos criados por especialistas em segurança cibernética. Ela também oferece um laboratório de testes e uma área de pesquisa e desenvolvimento. E aqui está o e-mail do Kaique, caso você queira contatar para conhecer mais a plataforma. E também já vou deixando aqui o meu agradecimento. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a pensar além da caixinha do que a gente está acostumado a ver aí sobre gestão de vulnerabilidade, e também, concluindo aqui, a você dar valor a essas atividades quando a gente fala de segurança ofensiva, quando a gente fala de um pentest, quando a gente fala de uma simulação de phishing. Essas atividades, elas têm um valor riquíssimo para o programa de gestão de vulnerabilidade e elas não podem ser vistas como uma peça isolada da sua gestão, da sua governança
quando se fala aí sobre segurança de aplicações e gestão de vulnerabilidade. Se você tem alguma dúvida, fique à vontade de colocar aqui nos comentários. Peço para você que assistiu até agora deixar um like no vídeo, seguir o canal para que você fique por dentro dos próximos conteúdos. E se você queira também conversar comigo, é só procurar Gabriel Galdino no LinkedIn, que terá ali o meu contato, e fique à vontade para mandar uma mensagem. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.